Olá, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a vossa vida. Amém? Espero que você esteja bem. E antes de começarmos a nossa meditação de hoje, eu convido você a fechar os seus olhos e orarmos juntos. Santo Deus, bondoso e grandioso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos meditar em Sua palavra. Que o Senhor possa, Pai, vir a falar aos nossos corações com essa mensagem de hoje e transformar, Senhor, a nossa forma de viver. É o que nós pedimos e desde já nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, convido você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós faremos a leitura do capítulo 12, somente o verso de número 2, que diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, quando fala de uma renovação de mente, talvez você já tenha ouvido várias formas de pregação sobre esse texto. Eu mesma já preguei sobre esse texto falando sobre não tomar a forma deste mundo, né? O não se conformar no sentido de não tomar a forma deste mundo. Mas hoje eu quero falar para você de uma renovação de mente mesmo, de uma transformação da nossa mente. E para a nossa reflexão, eu quero trazer você para pensar junto comigo sobre aquele povo que andou no deserto, rumo à terra de Canaã. Bom, você conhece essa história, né? Um povo que foi liberto do Egito, caminhava para a terra prometida. Eles haviam sofrido durante muitos anos no Egito. Eles eram escravos, comiam qualquer coisa que davam para eles. Os filhos nasceram no meio da escravidão. Era uma vida muito difícil. E quando Deus manda um libertador, né? Quando Deus encaminha a salvação para eles saem do Egito e eles, durante anos no deserto, eles reclamavam e murmuravam. Então, quando nós olhamos para esse texto da renovação da nossa mente, não adianta, meus irmãos, nós sairmos do Egito se o Egito continua dentro de nós. O que isso quer dizer, pastora? Isso quer dizer que muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas, como por exemplo, tirar pessoas da sua vida. E você continua preso ao passado. Pessoas que tinham um apego muito grande por um trabalho, pessoas que tinham um apego muito grande por determinada coisa e de repente ela se vê sem aquilo. Um relacionamento, por exemplo. Nós conhecemos pessoas que têm uma grande dificuldade de se desvincular de um relacionamento. E é óbvio que isso é difícil, né? Se você falar de um casamento de 10 anos, 5 anos, não importa o tempo, mas que você sonhou em ter uma vida toda pela frente com aquela pessoa e de repente você se ver sem aquela pessoa, é difícil você lidar com isso. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos compreender que às vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam para o nosso próprio bem. Isso eu estou falando das pessoas que todos os dias, quando levantam de manhã, entregam suas vidas para Deus. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor, consagra o seu dia para Deus. Então você sai para trabalhar e de repente você chega lá e você é demitido do trabalho. É claro que isso causa uma desestabilidade emocional na gente, né? Uma desestrutura econômica na nossa família. Isso causa uma insegurança. Mas nós precisamos acreditar que é Deus que nos sustenta. Nós não temos que ter apego a nada neste mundo. Nós precisamos acreditar que amanhã é um novo dia, que nós precisamos continuar caminhando e que nós precisamos mudar a nossa mente. O povo que caminhou para Canaã saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E a questão nunca esteve no lugar, né? Às vezes nós pensamos, se eu mudar de determinado lugar, se eu mudar de determinada casa, a minha vida vai mudar. Se eu mudar desse trabalho, a minha vida vai mudar. E na realidade, o que precisa mudar e ser transformado é a nossa mente, porque o problema nem sempre está no caminho, mas sim no nosso coração,
naquilo que está aqui dentro de nós, naquilo que está na nossa mente. Então, tem coisas que Deus permite realmente sair da nossa vida para que a gente tenha uma mente renovada, para que a gente não tome a forma deste mundo, para que a gente não se apegue a coisas desse mundo. E como é difícil lidar, como é difícil a gente se desapegar. Nós vivemos um momento de uma carência tão grande e uma necessidade de pertencimento tão grande que nós nos apegamos a coisas e pessoas e a situações que nem sempre são benéficas, como por exemplo, eu como assistente social e psicanalista também, eu já atendi pessoas que era difícil para ela compreender que o outro já não a amava mais, que o outro não a queria mais, a ponto dessa pessoa sofrer maus tratos, tanto físico como emocional. Porque durante muito tempo nós acreditávamos que a agressão, que a maldade do outro para conosco era só física. Hoje nós compreendemos que há sim uma maldade na fala, na maldade que as pessoas transmitem para nós através da sua fala, do seu desprezo, da sua humilhação. E a pessoa continua apegada a esse relacionamento por conta de uma dependência emocional. Ela não consegue se desligar. É importante renovar a nossa mente e compreender que nós não temos que sofrer por causa de nada e nem de ninguém. Não é isso que Deus quer para nós. Deus não nos tirou do Egito para sofrer no caminho. A caminhada para Canaã é um aprendizado, porque aquele povo ficou perambulando durante 40 anos no deserto, mas eles aprenderam muitas coisas e a vida é isso. A nossa caminhada é um aprendizado. Tudo que nós passamos é para forjar o nosso caráter, o nosso comportamento e quem nós somos. Agora, basta saber se você tem aprendido com a vida, se você tem compreendido as lições que a vida tem te dado. Porque enquanto nós não aprendemos o que o Senhor quer nos ensinar, nós vamos continuar passando por momentos de lutas e dificuldades. É importante pararmos e olharmos para dentro de nós. Quando a gente fala uma transformação da sua mente, é você começar a olhar para dentro de você e compreender o que de fato tem valor. Então, é renovar a mente e deixar as velhas vozes no passado. Sabe aquelas vozes que tomam conta da sua mente e do seu coração? Aqueles pensamentos que te mantêm preso no passado e que traz para você um sentimento de depressão e de tristeza profunda porque você não consegue ter um olho para o futuro, porque a sua mente está apegada ao passado. E aquele passado não permite que você se molde, que você se transforme numa outra pessoa. Porque aquilo que passou nós não conseguimos mudar, já passou. O passado, ele só serve para nós como lição, como aprendizado. Então, se você passou por situações difíceis na sua vida, se você teve um emprego onde você foi humilhado, se você teve um relacionamento que te fez mal e hoje você tem dificuldade de se relacionar com uma outra pessoa, você não consegue mais acreditar no amor, você não consegue acreditar em alguém, renove sua mente. Você não pode viver a sua vida inteira com pensamentos do passado, com dores do passado. Você precisa deixar o Egito para trás. Então, solte essas velhas vozes, os velhos hábitos, os hábitos da escravidão. Há postura em nossas vidas que nos mantém escravos, e a palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e nós vivemos hoje como se nós fôssemos escravos, escravo das ideias alheias. Recentemente falaram muito sobre uma febre, né, uma modinha, e certamente você ouviu, que foi o morango do amor. Todo mundo ficou alucinado pelo morango do amor, que nada mais é uma repaginação da maçã do amor, sendo que ela tem um recheiozinho de brigadeiro branco. E aí tem o caramelo da maçã e o moranguinho. Mas houve uma grande febre das pessoas, todo mundo queria ou fazer o morango, ou comer o morango, postar que comeu o morango por conta da sua estética, né? É uma sobremesa muito bonita e saborosa de fato, mas houve essa grande, vamos dizer assim, essa contaminação. Todo mundo queria participar deste momento, né? E não que isso seja ruim, eu não estou falando que é ruim, porque muitas pessoas falaram que movimentou a economia, né? Muitas doceiras, quem trabalha com bolo, quem trabalha com doce, quem trabalha com essas coisas,
fez um grande movimento e amei por isso, isso é bom. E não é sobre o morango em si que eu quero falar, o que eu quero dizer é sobre a dependência emocional que nós temos de pertencer a algo. Então as pessoas não comiam só o morango porque elas sentiam desejo. Por isso que eu falei sobre as ideias, né? Às vezes nós adotamos uma postura ideológica que nem é a nossa, mas que nós pegamos de alguém. Como, por exemplo, as questões que nós vivemos hoje, né, da política. A política rachou o país, dividiu as pessoas. Então, hoje nós temos pessoas de direita e de esquerda, e aqui eu não estou aqui para defender nenhum dos lados, não é a minha intenção. Não sou chamada para trabalhar na política, mas para pregar o evangelho, e é isso que eu estou fazendo aqui. Mas o que eu quero dizer são sobre as ideias. De repente, você se vê torcendo para um lado, você se vê defendendo uma ideologia que nem é a que você acredita na verdade, mas que porque você não renovou a sua mente, você não parou para refletir por si só, você está caminhando e seguindo ideias dos outros. O Senhor nos chama para a liberdade, deixar esses hábitos da escravidão. Nos tornamos escravos quando nós seguimos a quem não deve ser seguido, quando nós adotamos ideias que não são nossas e que nem sempre nós compactuamos com aquilo. Mas é importante você renovar a sua mente, pensar por si só. Cristo te chamou para ser livre e não escravo de ninguém e nem de ideias alheias. Tenha suas próprias ideias, pense por si só. Observe se o que você segue hoje é porque de fato você quer ou é a ideia de alguém, você comprou a ideia de alguém. É importante pensar sobre isso. Porque Deus, Ele não nos trouxe para esse mundo para sermos escravos. Muito pelo contrário, Ele morreu para nos dar a liberdade. E muitas vezes nós carregamos, durante a nossa vida inteira, o Egito. O que está no passado. Aquilo que foi dito para nós que devia ser feito ou que não devia ser feito. Como, por exemplo, vou falar para você uma parábola que eu ouvi recentemente e que eu achei muito interessante. Havia 2 monges andando pela floresta, meditando, eles estavam caminhando e conversando. De repente, eles olharam e viram que havia uma moça querendo atravessar o rio. Mas ela não tinha condições de atravessar sozinha, ficou com medo de se afogar. Então, um dos monges pegou essa moça no colo, atravessou o rio com ela e a deixou do lado de lá do rio. Ele voltou e continuou caminhando junto com outro monge. Eles já haviam percorrido alguns caminhos, já haviam se passado algumas horas e que eles estavam andando pela floresta, quando o monge olhou para ele e disse assim: Mestre, o senhor pegou aquela moça no colo e atravessou o rio com ela no colo. Nós não aprendemos que nós temos que nos manter afastado do contato físico de mulheres, que a gente não deve se aproximar, mas o Senhor a pegou no colo e a levou para lá. Eis que o monge mestre olhou para ele e disse: Pois é, meu querido, eu a deixei no rio há algumas horas atrás, mas você continua com ela aí na sua mente. É isso que nós fazemos. Nós carregamos na nossa mente lembranças que não são devidas, momentos que nos traz dor, sofrimento, pecado até. Por isso que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, moldar a nossa mente. O monge só fez algo bondoso, o outro ficou com aquilo na sua mente. É muito interessante pensar sobre isso. Que nós possamos deixar o Egito. Porque para entrar na Terra Prometida, nós precisamos ter a nossa mente renovada. O que eu quero dizer com isso, já partindo para o final dessa nossa mensagem? Que muitas vezes nós carregamos o deserto dentro de nós, por toda a nossa vida. E esse deserto, que deveria talvez demorar 4 semanas, 4 meses, para aqueles que saíram do Egito, demorou 40 anos.
A jornada deles se tornou muito longa, porque eles não conseguiram tirar o Egito de dentro deles. Que nós possamos renovar a nossa mente, o nosso coração, pensar por nós mesmos, parar de ficar adotando ideias das outras pessoas. Que nós possamos ter em nossa mente aquilo que é bom para nós, aquilo que traz esperança para nossas vidas, aquilo que nos dá força na nossa caminhada. Porque não é sobre o deserto e nem é sobre Canaã, mas é sobre aquilo que você alimenta na sua mente e no seu coração. Se você tem algo bom dentro de você e você alimenta, aquilo cresce, aquilo vai florescer e vai te dar bons frutos. Se você tem algo dentro de você que você fica ruminando, que te traz dor, sofrimento, lembranças ruins, aquilo também vai crescer dentro de você e vai te devorar, e vai roubar as suas forças e vai minar de você a sua esperança. Que você possa transformar a sua mente, o seu coração, a sua forma de ver e de pensar. E se tiver difícil para você lidar com tudo isso sozinho, busque a Deus. Peça por iluminação do Espírito Santo, e certamente o Senhor vai te ajudar. Assim como Ele tirou o seu povo do Egito, a caminho de Canaã, da terra prometida, Ele também pode tirar o Egito de dentro de você e te levar para lugares altos, para caminhos verdejantes. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, a sua caminhada. Renove a sua mente para que você possa viver de forma digna do Evangelho. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.